E a seleção brasileira vive um sábado mais tranquilo após a vitória de ontem por 3-0 sobre o Haiti. E a gente ligou o alerta depois que o Rafinha foi substituído com dores, assunto que chega com a Luciana Candal, direto de Nova Jersey. Lud, boa tarde para você. Qual que é a situação do Rafinha? A gente viu ele sentindo dores ontem, uma pena, né? Ele estava ali entregando tudo no primeiro tempo, teve que ser substituído. A gente já tem aí atualização. O que pode acontecer a partir de agora? Boa tarde para você. Oi, Carol. Boa tarde para você, para todo mundo que está ligado aqui na CNN Brasil nessa tarde de sábado, pós vitória do Brasil na Copa do Mundo, 3-0 contra o Haiti. Bem como você falou, Rafinha vinha entregando tudo ali no jogo, chegou até a fazer um gol que foi anulado, mas a primeira vez que balançou as redes ali, que o Brasil balançou as redes no estádio foi pelos pés do Rafinha, mas que depois não foi validado. E ele acabou deixando a partida aos 39 do primeiro tempo, com dores na coxa direita. E a primeira impressão ali da comissão técnica e de quem acompanha o Rafinha de perto é de que a lesão ali, o que ele estava sentindo era um pouco pior do que se imaginava. Então, ao final da partida, todos foram informados de que o Rafinha seria reavaliado, né? Iria passar por exames para a gente entender ali qual que era o grau da lesão. E isso aconteceu neste sábado. A situação de momento agora do Rafinha está sem dores e ele não deve ser cortado, ele não deve deixar aqui o grupo de Carlo Ancelotti. A gente sabe que o camisa 11 do Brasil, Rafinha, é titular absoluto no ataque, né? Também um dos grandes responsáveis pelas últimas temporadas vitoriosas do Barcelona, mas fato é que ele foi reavaliado, está melhor e não preocupa por enquanto, né? Ele deve seguir aqui em Nova Jersey fazendo um tratamento especializado ali para a coxa, dada ao que aconteceu no jogo ontem, mas não preocupa. Então essa é a situação do Rafinha no momento. Claro que assim que ele foi substituído, o Ryan entrou, muito clamor no estádio pela entrada do Ryan quando ele foi substituído, né? Quando o Rafinha foi substituído, por conta do que a galera gosta do Ryan, do Endrick, mas o Rafinha preocupava ali no momento, mas hoje a situação está um pouco melhor e mais clara aqui para todo mundo de que o Rafinha não preocupa no momento, mas, repito, segue aqui em Nova Jersey fazendo aqui o seu tratamento, né? Amanhã já tem treino normalmente, segunda-feira também, e ele receberá cuidados especiais aí nessa coxa direita. E bom, olha, notícia boa então, a situação não preocupa, mas claro, sempre fica essa atenção em relação a qualquer jogador no meio de uma Copa do Mundo. Agora, Lud, não tem como a gente evitar um assunto que é Neymar, né? A gente sabe que hoje o craque, o camisa 10 da seleção, treinou com bola, está à disposição do técnico Carlo Ancelotti para a próxima quarta-feira contra a Escócia. Como é que foi esse anúncio aí, essa notícia? Como é que os brasileiros que você está acompanhando por aí também receberam essa decisão, então, do técnico da seleção brasileira e uma nova chance, então, para o Brasil aí, esperança para o craque Neymar? Carol, acho que a palavra é alívio, né? Porque existe uma apreensão, de fato, assim, uma expectativa muito grande desde a Granja Comari, desde antes do embarque aqui para os Estados Unidos, de que Neymar, de fato, esteja bem fisicamente e atue pelo Brasil, né? Mas a palavra da CBF, no caso Neymar, em tudo que se envolve essa lesão na panturrilha de grau 2 do atacante, é cautela, né? Então, estava sendo tudo trabalhado, está sendo tudo trabalhado dia a dia, jogo após jogo, treino após treino. Então, não adiantava falar que ia ser contra o Marrocos ou contra o Haiti ou contra a Escócia. A gente não sabia, né? Ele estava sendo avaliado a jogo, né? O próximo passo era sempre aquilo que o Neymar tinha no horizonte. E, de fato, agora, ele já iniciou a transição física, está treinando com bola, não foi para Filadélfia para poder priorizar esse treinamento dele aqui em Nova Jersey. Então a gente sabe que ele treina com bola lá no CT Columbia Park, fez treinamentos até com o Alexandro nesse final de semana e também faz atividades na academia. Não foi justamente para priorizar. E aí o próximo duelo contra a Escócia tem a notícia que a gente quer ouvir, que Carlo Ancelotti confirmou ontem depois da partida. Neymar estará à disposição de Carlo Ancelotti, ou seja, se Ancelotti quiser usá-lo, Neymar estará apto. E o que já é uma mudança muito grande nesse quadro do Neymar, porque a gente vem acompanhando dia a dia,
treinamento sem bola, depois ele vai a campo, depois ele faz atividades mais pesadas, depois ele vai para academia e agora sim ele vai estar à disposição. Em nenhum momento a CBF quis acelerar o processo do atacante ou expor o Neymar sem necessidade. A leitura que eles tinham era de que o time do Brasil conseguia segurar, conseguia passar pela fase de grupos sem o Neymar, iriam sim esperar a melhor condição física dele para que ele tivesse à disposição de Carlo Ancelotti. E esse momento finalmente chegou, no finzinho da fase de grupos, no último compromisso do Brasil contra a Escócia, com o Brasil já mais tranquilo, porque está praticamente classificado, resta saber se vai ser em primeiro ou em segundo, a gente torce para que seja em primeiro para ajudar nessa logística toda, mas Neymar sim estará à disposição. E é claro que é muita alegria, Carol. Se você vê as crianças aqui, os brasileiros, todas as camisas são Neymar Júnior. Não tem como, é o craque dessa geração. É isso, Ludmila Candal. Vamos esperar, né, que se conclua que, de fato, Neymar entre em campo, arrebente, é isso que todo brasileiro quer. Vamos ficar de olho na próxima partida, então, quarta-feira, em Miami. Você acompanhando tudo de pertinho. Obrigada, viu? Você volta com a gente, claro, ao longo dessa programação especial da CNN, mostrando os detalhes da Copa do Mundo. Obrigada, Lud. E olha, ainda falando, claro, de Copa do Mundo, a Holanda deu um recado forte aos adversários e goleou a Suécia por 5-1 em Houston, pela segunda rodada da Copa. Além dos 3 pontos e da liderança provisória do Grupo F, a Holanda alcançou uma marca histórica. Chegou a 100 gols em Copas do Mundo e se tornou a 8ª seleção a atingir o feito. Possível adversária do Brasil na segunda rodada, então notícia boa, mas calma lá, né? Vamos ficar de olho também com isso. A equipe de Ronald Koeman mostrou força ofensiva e vai confirmando o favoritismo na chave. Ainda em clima de Copa do Mundo, a CNN percorreu as ruas de Rosário, cidade natal do craque argentina Lionel Messi. A repórter Cecília Domingues visitou a casa de infância, a escola, o primeiro campo de futebol e outros locais icônicos para a formação do camisa 10 da Argentina. Vamos ouvir. Walking through Rosario is in many ways walking through Messi's life. You don't need to visit a museum to learn about him. In this city, about 300 kilometers from Buenos Aires, Lionel Messi is everywhere. Today we're following the footsteps of the World Cup champion through the city where it all began, as he prepares to take the field once again. According to neighbors, this house now sits empty, but for years it was Lionel Messi's childhood home. Located in La Bajada neighborhood, it's a place many fans still visit. On one side of the house, a massive mural shows Messi celebrating Argentina's 2021 Copa America title. Across the street, another mural captures what was once a dream, Messi as a World Cup champion. Just a few blocks away is the school Messi attended as a child. Former teachers remember him as responsible, quiet, and well-liked by his classmates. One teacher later recalled struggling to get students back into the classroom after recess. She once joked, "There's no Maradona out there, so stop playing so much soccer." Years later, everyone laughs at the story. She didn't know there was a Messi. If Messi's story has a starting point, this may be it. At Abanderado Grandoli Club, he played his first organized match when he was just 4 years old. The story has become part of local folklore. A player was missing, and Messi's grandmother insisted that her grandson be allowed to play. The rest is history. If Grandoli Club was the beginning, this is where people first started to realize that Messi was different. A Newell's Old Boys Youth Academy, located at the Malvinas Argentinas complex, Messi began standing out from an early age. These fields witnessed some of his first steps as a player and the start of a journey that would eventually take him to the very top of world soccer.
Long before the trophies, the records, and the global fame, there was a city that watched him grow up. And throughout Rosario, that memory is still very much alive. Cecilia Domínguez, CNN, Rosario.